Pare agora mesmo com essa máscara que você criou. Abandone imediatamente esse silêncio que está lhe destruindo por dentro. Você tem permitido que essa armadura invisível esmague seu espírito dia após dia, ano após ano, sem jamais questionar por quê. Esse peso imenso que carrega sobre seus ombros não foi escolhido por você. Foi imposto por uma sociedade que exige sua força inabalável, mas condena sua vulnerabilidade com desprezo implacável. Essa prisão emocional que você habita não foi construída pelas suas mãos, mas por gerações de expectativas esmagadoras que definiram o que significa ser homem muito antes do seu nascimento. A cada vez que você engole suas lágrimas, a cada dor que você esconde, a cada medo que você silencia, você reforça as paredes dessa prisão que está lentamente consumindo sua essência. Chegou a hora de confrontar uma verdade que nossa cultura insiste desesperadamente em ignorar, de reconhecer um fardo invisível que esmaga milhões de homens diariamente em um silêncio ensurdecedor que ninguém parece disposto a ouvir. As expectativas desumanas, irrealistas e brutalmente opressivas que recaem sobre você desde o momento em que foi identificado como menino, estão lhe sufocando lentamente, extinguindo metodicamente sua capacidade de sentir plenamente, de existir autenticamente, de vivenciar a totalidade da experiência humana sem o filtro constante da performance masculina exigida. É urgente e absolutamente vital que você compreenda em seu âmago. Suas dores não são menos reais, menos legítimas ou menos dignas de atenção e cuidado por serem masculinas. O sofrimento humano transcende as barreiras de gênero em sua essência. Embora a forma como somos condicionados a responder a ele seja brutalmente moldada por construções sociais arraigadas que prejudicam todos nós de formas distintas, mas igualmente devastadoras. Você não precisa mais sufocar seus sentimentos até que eles se transformem em raiva destrutiva, vícios paralisantes ou um adoecimento físico e psíquico que corrói silenciosamente sua vitalidade. Essa supressão emocional sistemática e contínua está cobrando um preço terrível em todas as dimensões da sua existência, em sua saúde mental progressivamente fragilizada, em seus relacionamentos cada vez mais superficiais, na sua própria expectativa de vida drasticamente reduzida em comparação com as mulheres em quase todas as sociedades contemporâneas. Esta não é, de forma alguma, uma batalha polarizada entre homens e mulheres. É uma reflexão necessária, urgente e profundamente humana sobre uma realidade complexa e multifacetada que afeta insidiosamente nossas vidas coletivas, nossos relacionamentos interpessoais e nosso bem-estar social como um todo. Esta reflexão parte de três elementos aparentemente desconexos que, quando examinados com a profundidade analítica necessária, revelam padrões inquietantes sobre nossa estrutura social. Andar na rua de madrugada, o efeito Superman e uma capivara que morde turistas desavisados. Cada um desses elementos, quando analisados criticamente além de sua superfície anedótica, desnuda padrões profundamente enraizados sobre como estruturamos nossas expectativas coletivas em relação aos homens e o preço brutal, muitas vezes invisibilizado, que cobramos deles implacavelmente por essas expectativas aparentemente inquestionáveis. O maior perigo que qualquer pessoa pode enfrentar ao caminhar solitariamente na rua durante a madrugada é o encontro potencialmente fatal com um homem mal intencionado, disposto a expressar violência sem restrições morais. E quem poderia interromper a ação desse homem violento determinado a causar dano? Invariavelmente, esperamos que seja outro homem, este disposto a usar a violência de forma legítima
para proteger os mais vulneráveis. O policial que arrisca sua vida em confrontos armados, o segurança que se coloca como barreira humana contra ameaças, o pai que defenderá sua família até o último suspiro, o irmão que não hesitará em lutar contra agressores, o namorado que deve estar pronto para sacrificar seu corpo em defesa da parceira. Sempre depositamos a expectativa social de que um homem bom esteja pronto para sacrificar sua integridade física, sua segurança e potencialmente sua própria vida para deter o homem mau, sem jamais expressar hesitação, medo ou dúvida sobre esse papel. É precisamente neste complexo e violento conflito entre homens categorizados como bons ou maus, todos igualmente dispostos a utilizar força física quando necessário, que nossa sociedade estruturou suas bases de proteção e segurança por séculos ininterruptos, o que ajuda a compreender, sem de forma alguma legitimar ou justificar, por que o mundo girou durante tanto tempo em torno dos interesses masculinos dominantes, como se todos os outros elementos sociais fossem meros acessórios, secundários para este embate central e definidor da organização social humana. A primeira vez que um pequeno menino ouve a frase devastadora "homem não chora", ou a ordem imperativa "seja homem", marca o início doloroso de um processo sistemático, constante e implacável de amputação emocional que perdurará por toda sua existência, moldando cada aspecto de sua identidade e comportamento. Esta realidade atrozmente limitante cria o que podemos denominar como efeito Superman. Depositamos sobre os ombros masculinos a expectativa absoluta de proteção incondicional, muito similar à figura idealizada paterna, ou mesmo à concepção divina de onipotência protetora. O pequeno garoto que é constantemente lembrado para proteger sua irmãzinha mais frágil absorve gradual e profundamente a mensagem implacável de que seu valor intrínseco como ser humano está diretamente condicionado à sua capacidade permanente de servir como escudo humano sacrificial. O homem considerado de verdadeiro valor deve proteger estoicamente a si mesmo contra qualquer vulnerabilidade e, simultaneamente, aos outros considerados mais frágeis ou vulneráveis dentro da hierarquia social. Deve permanecer eternamente vigilante, sempre pronto para sacrificar sem hesitação sua segurança, seu conforto, seu bem-estar e até mesmo sua própria vida pela proteção inquestionável de mulheres e crianças, sem jamais ousar questionar esse mandato social ou demonstrar qualquer sinal de hesitação humana, sob pena de ter sua masculinidade brutalmente questionada ou completamente invalidada. Enquanto observamos avanços significativos nas discussões sobre a desconstrução necessária dos papéis de gênero impostos às mulheres, o papel masculino de protetor sacrificial e provedor incansável permanece praticamente intocado nas discussões mainstream sobre igualdade de gênero, como se fosse natural e inquestionável essa predisposição ao sacrifício. A mulher contemporânea pode legitimamente escolher ser executiva corporativa ou dedicar-se integralmente ao ambiente doméstico, usar maquiagem elaborada ou rejeitar completamente padrões estéticos tradicionais, adotar comportamentos historicamente associados à masculinidade ou abraçar expressões tradicionalmente femininas. Todas escolhas igualmente válidas, necessárias e crescentemente celebradas na cultura contemporânea. Contudo, o homem que ousadamente rejeita seu papel histórico de protetor e provedor é rapidamente estigmatizado com rótulos depreciativos como frouxo, vagabundo, fracassado ou sem ambição e valor. Nossa sociedade desenvolveu considerável
Tolerância para mulheres que corajosamente rejeitam papéis tradicionais limitantes, mas permanece implacavelmente cruel e punitiva com homens que ousam questionar minimamente sua função pré-determinada de protetores inquestionáveis e provedores. Incansáveis, como se essa rejeição representasse uma ameaça aos próprios fundamentos da ordem social. Quando analisamos a trajetória histórica das opressões de gênero, uma verdade incômoda emerge. Se mulheres eram sistematicamente oprimidas e limitadas no confinamento doméstico, homens comuns eram frequentemente sacrificados impiedosamente nos espaços públicos de confronto. Os vastos e sangrentos campos de batalha que permeiam toda a história humana documentada estão cobertos quase exclusivamente com os corpos despedaçados de jovens homens compulsoriamente enviados para morrer agonizantemente por causas abstratas. Disputas territoriais e conflitos ideológicos que raramente compreendiam completamente ou dos quais raramente se beneficiariam. Os governantes e líderes poderosos, historicamente, não arriscavam suas próprias vidas, lutando pessoalmente suas guerras ambiciosas. Enviavam invariavelmente jovens homens comuns como tributo sacrificial para a máquina de moer carne humana dos conflitos armados. Os homens das classes trabalhadoras eram sistematicamente tratados como recursos humanos, fundamentalmente descartáveis nas perigosas minas subterrâneas, nas fábricas industriais com condições desumanas, nas construções arquitetônicas extremamente arriscadas, suas vidas individuais consideradas um preço perfeitamente aceitável a ser pago pelo chamado progresso econômico e tecnológico da civilização. A sociedade impôs aos homens, com brutalidade psicológica raramente reconhecida, essa máscara sufocante de força aparentemente inabalável, essa mentira destrutiva de que qualquer manifestação de vulnerabilidade representa fraqueza imperdoável. Essa ideia profundamente tóxica e prejudicial de que pedir ajuda em momentos de crise equivale a admitir uma derrota humilhante em sua masculinidade. Desde os primeiros anos formativos como meninos, são intensivamente condicionados através de reforços negativos a engolir dolorosamente suas lágrimas legítimas, a ignorar estoicamente suas dores físicas e emocionais, a silenciar completamente seus medos naturais, tudo em nome de uma concepção historicamente distorcida e limitante de masculinidade que equaciona perigosamente estoicismo impassível com valor humano genuíno. É precisamente essa noção perversa e desumanizante de masculinidade idealizada que condena cotidianamente milhões de homens ao sofrimento profundamente silenciado, ao crescente isolamento emocional e, em casos extremamente alarmantes, mas tristemente previsíveis, ao suicídio como única válvula de escape para uma dor que não encontra canais legítimos de expressão. Não pode ser mera coincidência estatística que as taxas de suicídio masculino sejam consistentemente e significativamente mais elevadas em praticamente todas as sociedades contemporâneas, independentemente do contexto cultural específico. Homens se matam em números estatisticamente alarmantes, precisamente porque foram sistematicamente ensinados desde a primeira infância que sua dor emocional simplesmente não merece atenção ou cuidado, que suas lutas internas são fundamentalmente irrelevantes para o coletivo social, que sua única opção, socialmente aceitável diante do sofrimento, é aguentar calado e seguir em frente, até o momento devastador em que não seja humanamente possível continuar aguentando em silêncio o peso esmagador de expectativas inabaláveis. O silêncio emocional compulsoriamente imposto aos homens não é apenas cruelmente limitante, é potencialmente letal em sua expressão mais extrema. A diferença crucial
que precisamos coletivamente reconhecer nesta análise é que as mulheres têm trabalhado ativa, consistente e organizadamente nas últimas décadas para desconstruir criticamente seus papéis tradicionalmente impostos. Já não precisam obrigatoriamente preservar a virgindade até o casamento, nem mesmo necessariamente casar-se ou ter filhos para serem consideradas mulheres completas e realizadas. O movimento feminista, com todos os seus inquestionáveis avanços históricos e inevitáveis contradições internas, ofereceu às mulheres ferramentas conceituais sofisticadas e estratégias práticas efetivas para questionar abertamente e rejeitar coletivamente imposições de gênero arbitrariamente limitantes. Enquanto isso, homens permanecem largamente presos aos seus papéis tradicionais, rigidamente definidos, sem um aparato teórico ou suporte social equivalente para sua libertação. Não existe atualmente um movimento social coeso, amplamente reconhecido e socialmente legitimado, que ajude homens a desconstruir criticamente expectativas tóxicas de masculinidade, sem inadvertidamente cair em extremismos misóginos reacionários que apenas reforçam os mesmos padrões opressivos. É como se, aproximadamente há 60 anos, homens e mulheres estivessem metaforicamente sentados à mesma mesa opressiva do patriarcado, cada um cumprindo rigidamente seu papel de gênero predeterminado, com consequências negativas para todos. As mulheres, através de lutas organizadas e conscientização coletiva, progressivamente levantaram-se, metaforicamente quebraram essa mesa limitante e começaram a construir novas possibilidades existenciais, enquanto os homens permanecem largamente sentados no mesmo lugar metafórico, presos em armadilhas comportamentais tóxicas, pois ninguém efetivamente os ajudou a desconstruir suas próprias amarras psicológicas e sociais de forma não reativa e verdadeiramente libertadora. O valor intrínseco da vida masculina também parece sistematicamente diminuído quando observamos criteriosamente a predominância masculina em trabalhos extremamente insalubres, perigosos e frequentemente fatais, ou quando analisamos estatísticas globais de saúde pública que consistentemente demonstram homens morrendo significativamente mais cedo por problemas médicos potencialmente evitáveis através de cuidados preventivos básicos. Os homens constituem a esmagadora maioria das vítimas fatais em profissões de altíssimo risco ocupacional, mineração profunda, construção civil em grandes alturas, pesca industrial em alto mar, combate direto a incêndios florestais devastadores, mas raramente observamos campanhas sociais abrangentes questionando criticamente essa distribuição gritantemente desproporcional de risco ocupacional letal baseada em gênero. Em vez de compreendermos esse fenômeno como resultado direto de uma socialização masculina profundamente danosa, que sistematicamente desvaloriza o autocuidado e a autopreservação entre homens, frequentemente reagimos com incompreensível escárnio ou indiferença naturalizada diante desse sacrifício coletivo masculino. Esta crise silenciosa e crescente de saúde mental masculina não apenas destrói incontáveis indivíduos em sofrimento invisibilizado, mas inevitavelmente compromete relacionamentos interpessoais, desestrutura núcleos familiares inteiros e fragiliza comunidades completas em um efeito cascata raramente reconhecido em sua totalidade devastadora. O exemplo aparentemente trivial da capivara que atacou inesperadamente uma turista desprevenida ilustra perfeitamente esta dinâmica profundamente cristalizada em nossa cultura cotidiana. Quando um homem surgiu para corajosamente afastar o animal, potencialmente perigoso,
Os comentários subsequentes nas redes sociais não questionavam racionalmente por que a mulher permaneceu paralisada diante de um roedor selvagem de grande porte, claramente se aproximando com sinais de agressividade. Mas sim criticavam veementemente porque o homem não chegou antes para protegê-la adequadamente, como se fosse sua obrigação natural e inquestionável arriscar sua própria segurança para cuidar protetivamente de uma completa desconhecida, simplesmente em virtude de seu gênero. Esta assimetria fundamental nas expectativas sociais raramente é seriamente questionada, ou sequer conscientemente notada em nossas interações cotidianas. Homens frequentemente precisam enfrentar situações objetivamente perigosas ou emocionalmente difíceis completamente sozinhos, sem qualquer rede de apoio emocional ou social legitimada, enquanto simultaneamente carregam o peso esmagador da expectativa social inflexível de serem eternamente fortes, resolutos e inabaláveis diante de qualquer adversidade. A profunda solidão masculina diante do perigo físico ou emocional é tão completamente normalizada em nossa cultura que nem mesmo a reconhecemos criticamente como problemática ou digna de atenção. Simplesmente é aceita como a ordem natural das coisas, como sempre inevitavelmente foram e presumivelmente sempre serão. Não é minimamente justo ou aceitável viver como mulher sistematicamente oprimida, injustamente reduzida a uma função reprodutiva limitante, mas também não é fundamentalmente justo ou humano viver como homem implacavelmente reduzido a um soldado descartável anônimo que deve estoicamente enfrentar todos os perigos sem jamais demonstrar qualquer traço de fragilidade humana. Sempre vigilantemente pronto para proteger sacrificialmente os outros, enquanto recebe praticamente nada em troca, nem mesmo a validação social básica de suas próprias dores legítimas e dificuldades existenciais profundamente humanas que merecem igual reconhecimento e cuidado em uma sociedade verdadeiramente equitativa e compassiva. A realidade brutal é que, enquanto celebramos corretamente a libertação feminina das amarras dos papéis tradicionais, continuamos a exigir que homens se sacrifiquem, se arrisquem e se exponham ao perigo como se suas vidas valessem menos. Esta contradição fundamental permanece amplamente não examinada em nossas discussões contemporâneas sobre gênero. Observe ao seu redor. Quem coleta seu lixo nas madrugadas geladas? Quem conserta linhas de alta tensão a 20 metros de altura? Quem desce a centenas de metros abaixo da terra para extrair carvão e minérios? Quem compõe a maioria esmagadora das vítimas de acidentes de trabalho fatais? A resposta é sempre a mesma, e nós a aceitamos com uma indiferença perturbadora, como se essas vidas fossem meros recursos a serem explorados e descartados. Como se o sofrimento masculino fosse simplesmente o preço natural e aceitável do funcionamento da sociedade. Como se homens fossem peças substituíveis em uma máquina. Maior, não indivíduos com direito inerente à segurança, ao bem-estar e à dignidade. Esta aceitação tácita da descartabilidade masculina permeia nossas estruturas sociais tão completamente que se torna praticamente invisível, exceto, é claro, para aqueles que suportam diretamente seu peso esmagador. Esta invisibilidade constitui uma forma de violência estrutural que raramente nomeamos ou confrontamos, perpetuada não apenas por instituições, mas também por expectativas culturais profundamente arraigadas sobre o que significa ser homem desde a infância. Meninos são condicionados a suprimir emoções, ignorar dor física e psicológica e valorizar sua utilidade sobre seu bem-estar. São ensinados que seu valor está intrinsecamente ligado à sua capacidade de produzir, proteger e prover,
mesmo que isso signifique autodestruição. Mesmo nas sociedades mais progressistas, homens continuam sendo avaliados primariamente por sua função econômica e utilitária, seu sucesso medido por sua disposição em sacrificar saúde, tempo com a família e desenvolvimento pessoal em nome da produtividade e provisão. As estatísticas são alarmantes. Homens constituem aproximadamente 93% das mortes em ambientes de trabalho, dominam as profissões com maiores riscos físicos e exposição a elementos tóxicos, têm taxas de suicídio significativamente mais altas em praticamente todas as nações do mundo, menor expectativa de vida, maior incidência de vício em substâncias e recebem menos atenção e recursos para questões de saúde mental e física, ao mesmo tempo enfrentam pressões contraditórias, impossíveis de reconciliar. Devem ser simultaneamente provedores tradicionais e parceiros emocionalmente disponíveis. Devem demonstrar força inabalável enquanto são vulneráveis o suficiente para não serem considerados tóxicos. Devem proteger sem serem vistos como controladores, liderar sem serem autoritários, ser sexualmente confiantes sem serem predatórios. Esta crise silenciosa da masculinidade moderna permanece amplamente não abordada, porque reconhecê-la ameaça narrativas estabelecidas sobre poder e privilégio que enquadram homens exclusivamente como beneficiários de sistemas injustos, nunca como suas vítimas. Mas a realidade é que muitos homens, especialmente aqueles de classes trabalhadoras, minorias raciais ou com deficiências, experimentam formas significativas de desvantagem e sofrimento que são especificamente ligadas a expectativas de gênero. A descartabilidade masculina não é meramente um fenômeno social abstrato, mas uma realidade vivida que se manifesta em políticas públicas, práticas institucionais e atitudes culturais. Observe como normalizamos o recrutamento militar obrigatório, exclusivamente masculino em muitos países, como aceitamos sem questionamento a ausência quase total de abrigos para homens vítimas de violência doméstica, como ridicularizamos homens que expressam vulnerabilidade emocional. Como presumimos a culpa masculina em disputas conjugais, como aplicamos sentenças judiciais mais severas a homens por crimes idênticos aos cometidos por mulheres. Estes padrões sistêmicos revelam uma desvalorização fundamental da vida e do bem-estar masculinos que contradiz nossos supostos ideais de igualdade e justiça. O custo humano desta descartabilidade é imenso. Relacionamentos fragmentados, alienação emocional profunda, crises de identidade, depressão não diagnosticada, isolamento social e, com frequência devastadora, o escape final através do suicídio. Homens são ensinados desde cedo que seu sofrimento deve permanecer invisível, que buscar ajuda é sinal de fraqueza, que devem aguentar calados, independentemente da dor física ou emocional que experimentam. Esta estoicidade forçada cria uma prisão interna, da qual muitos nunca encontram saída. O mais perturbador é como esse sistema auto-perpetua sua existência. Homens são socializados para valorizar sua própria descartabilidade como virtude, para ver o autossacrifício como nobre, para interpretar sua disposição em suportar condições desumanas como prova de seu valor. Assim, tornam-se os principais aplicadores das mesmas normas que os aprisionam e prejudicam, recompensando outros. Homens que demonstram dureza e punindo aqueles que mostram sinais de vulnerabilidade ou questionam as expectativas tradicionais. Precisamos urgentemente reconhecer que uma verdadeira revolução de gênero deve libertar todos os gêneros das armadilhas de papéis restritivos, não apenas mulheres,
Precisamos desenvolver uma compreensão mais matizada de poder, privilégio e opressão, que reconheça que estes sistemas afetam diferentes grupos de maneiras distintas, mas igualmente prejudiciais. Precisamos criar espaços onde homens possam expressar vulnerabilidade sem ridicularização, onde possam buscar ajuda sem estigma, onde possam redefinir sua identidade e valor, além de sua utilidade econômica e física. Precisamos questionar ativamente as estruturas sociais, econômicas e políticas que tratam homens, especialmente homens de classes socioeconômicas mais baixas, como recursos fungíveis a serem explorados e descartados. Este não é um apelo para ignorar ou minimizar as formas específicas de opressão que mulheres continuam a enfrentar globalmente, nem sugere uma falsa equivalência entre experiências masculinas e femininas. Em vez disso, é um reconhecimento de que sistemas opressivos de gênero não são monolíticos, mas multifacetados, prejudicando diferentes grupos de maneiras distintas, que merecem atenção e remediação específicas. Uma verdadeira justiça de gênero deve abordar simultaneamente a objetificação sexual de mulheres e a objetificação utilitária de homens, a violência doméstica contra mulheres e a normalização da violência contra homens, a subrepresentação de mulheres em posições de poder político e a sobre-representação de homens em trabalhos perigosos, prisões e estatísticas de mortalidade precoce. Se você se identificou com estas reflexões, saiba que precisa agir agora, pois você não está sozinho. Muitos homens silenciam suas dificuldades por receio de parecerem fracos. Este silêncio forçado é uma prisão autoimposta, que só pode ser quebrada através da coragem coletiva de nomear e confrontar o sofrimento. Use este espaço nos comentários para compartilhar como as expectativas sociais já pesaram sobre seus ombros e que estratégias você encontrou para lidar com elas. Sua voz importa. Sua experiência importa. Sua dor merece ser reconhecida e validada, não como uma competição com outras formas de sofrimento, mas como uma parte legítima da experiência humana que tem sido negligenciada por tempo demais. Não estou buscando polarizar ainda mais as discussões sobre gênero, mas criar um ambiente onde possamos reconhecer que existem dificuldades específicas em ser homem na sociedade atual, sem que isso signifique diminuir as lutas femininas. A libertação verdadeira jamais virá através da negação do sofrimento alheio, mas sim pelo reconhecimento compassivo da humanidade completa em cada pessoa, independentemente de gênero. Cuidar do bem-estar masculino não diminui nossa preocupação com a igualdade feminina. Na verdade, são lutas complementares que, quando abordadas em conjunto, criam uma sociedade mais justa e humana para todos. Homens também precisam de espaços seguros para processar traumas, expressar emoções complexas e receber apoio sem julgamento. Necessitam de políticas públicas que reconheçam suas vulnerabilidades específicas, desde saúde mental até direitos parentais, merecem ser vistos em sua humanidade plena, não reduzidos à sua capacidade produtiva ou força física. Reconhecer a descartabilidade masculina como problema social significativo não implica negar os avanços necessários para mulheres. Pelo contrário, sugere que nossa concepção de justiça de gênero tem sido incompleta, limitada por visões binárias que não capturam a complexidade da experiência humana. Uma verdadeira revolução de gênero libertará todos nós das limitações de papéis restritivos e expectativas desumanizadoras, permitindo que cada pessoa floresça de acordo com suas capacidades e desejos únicos. Independentemente de seu gênero, suas experiências são válidas e merecem ser ouvidas.
O silêncio imposto pela masculinidade tradicional tem cobrado um preço terrível em vidas, relacionamentos e saúde mental. É hora de quebrar esse ciclo destrutivo. Se este tema ressoou com você, inscreva-se no canal e ative o sino para participar de mais discussões como esta. Estou preparando uma série sobre masculinidade contemporânea e sua participação enriquecerá muito esse diálogo. Juntos, podemos começar a desmantelar as estruturas opressivas que limitam a experiência humana plena, tanto para homens quanto para mulheres. Este é um convite para uma conversa mais honesta, compassiva e abrangente sobre gênero, uma que não perca de vista nossa humanidade compartilhada, enquanto reconhece nossas experiências distintas. É possível criar um mundo onde ninguém seja considerado descartável, onde o valor humano transcenda a utilidade, onde vulnerabilidade seja vista como força, não fraqueza, onde cuidado e compaixão substituam exploração e indiferença como princípios organizadores de nossa sociedade. Mas esse futuro só chegará se tivermos coragem de enfrentar as contradições e injustiças que permeiam nossas atuais estruturas de gênero, sem excluir qualquer grupo do círculo de nossa preocupação moral. Se você está sofrendo em silêncio, saiba que sua dor importa, que você merece apoio, que buscar ajuda não é fraqueza, mas um ato profundo de coragem e autocuidado. E se você tem o privilégio de não carregar esse peso particular, peço que estenda sua empatia e compreensão àqueles que o fazem, pois somente através da solidariedade genuína poderemos construir um mundo mais justo para todos. É momento de construirmos juntos um novo entendimento sobre o que significa ser homem no século XXI. Um entendimento que não exija o sacrifício de sua saúde mental, de sua integridade emocional ou, em casos extremos, de sua própria vida. Um modelo de masculinidade que permita vulnerabilidade, sem perda de respeito, que valorize conexão emocional tanto quanto força física, que reconheça que coragem verdadeira frequentemente se manifesta na capacidade de mostrar fragilidade, não apenas na disposição para enfrentar perigo. Está na hora de quebrarmos o silêncio ensurdecedor que cerca o sofrimento masculino e começarmos a construir uma sociedade onde todos, independentemente do gênero, possam expressar suas vulnerabilidades sem medo de julgamento ou rejeição. Um mundo onde meninos não sejam sistematicamente privados de sua capacidade natural para empatia, expressão emocional e autocuidado. Um mundo onde homens não precisem provar constantemente seu valor através de demonstrações de força, domínio ou estoicismo tóxico. Só assim poderemos avançar verdadeiramente como civilização, não deixando ninguém para trás e reconhecendo a humanidade completa e complexa em cada indivíduo. A libertação genuína jamais será alcançada enquanto mantivermos qualquer grupo preso a expectativas rígidas e desumanizadoras, sejam elas impostas a mulheres, homens ou pessoas não binárias. O momento para essa transformação é agora, e ela começa com você tendo a coragem de admitir suas próprias lutas e de estender a mão para outros homens que possam estar sofrendo em silêncio. Esta não é apenas uma luta pela saúde mental masculina, é uma luta pela recuperação de nossa humanidade compartilhada, pela criação de um mundo onde todos possam existir plenamente, sem as mutilações emocionais que nossos papéis de gênero tradicionalmente impõem. É também um chamado para redefinirmos coletivamente o que constitui força verdadeira, reconhecendo que há poder imenso na vulnerabilidade honesta, na capacidade de pedir ajuda quando necessário e na disposição para questionar normas sociais prejudiciais. Precisamos criar espaços seguros, onde homens possam explorar toda a gama de suas emoções e experiências sem serem rotulados como fracos ou inadequados.
Esta revolução emocional beneficia não apenas os homens individualmente, mas fortalece nossas comunidades inteiras, permitindo relacionamentos mais autênticos, comunicação mais efetiva e maior empatia entre todos os membros da sociedade.